A paz do Senhor. Podeis tomar assentos. Eu estava meditando com relação à Bíblia Sagrada. E, obviamente, que qualquer um dos irmãos que ministram a palavra, eu estou dizendo assim, aqueles que especificamente cuidam desse ministério excelente, que é a ministração da palavra de Deus, que foram escolhidos para exercerem esse ministério, no poder e na graça e na luz do Espírito Santo. E também os professores que ensinam nas classes, escolas, professores de todas as faixas etárias, que ministram a palavra, sabem a grandiosidade que é a palavra. A palavra de Deus é infinita, tanto quanto Deus da palavra, que Deus é infinito. Está muito bem. E Deus é imensurável. E a palavra de Deus também é imensurável. Não pode ser medida, não pode ser dimensionada, não tem um metro, né, para medir a extensão da palavra. Somente o Espírito Santo conhece a profundidade da palavra. E eu estava pensando coisas que a Bíblia diz. O pensamento será isso: coisas que a Bíblia diz. No livro de Gênesis, por exemplo, nós sabemos que no princípio, está escrito, a Bíblia diz que no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto. E logo no versículo 2, Deus começa aqui a explicitar a criação, as dimensões da criação. A Bíblia diz que a terra era vazia e não tinha forma. E a terra, segundo o que a Bíblia diz na linguagem de Pedro, a terra subsistia no meio das águas. As águas era o ventre gerador da terra, que foi criado no princípio. Porque Deus, quando Ele está criando, Ele faz separação entre águas de cima e águas de baixo. Ajuntando, Deus disse que ajuntou as águas que estavam embaixo do céu e chamou mares. E Deus fez separação das águas de cima e das águas de baixo. E Deus começa quando Ele surge, Ele diz: apareça a porção seca. Interessante como que aquela terra, por milhares de anos, aqui nós temos, de acordo com alguns eruditos, no campo da teologia bíblica, as eras arqueológicas. Alguns dizem que a Terra tem 150 milhões de anos, 200 milhões. Não importa, porque Deus, no princípio, criou os céus e a terra. E lá ela ficou sendo, eu diria, como gerada. E Deus começa a falar. Um Deus que fala, Ele cria todas as coisas pelo poder da sua fala. Todo ser humano, para criar as coisas, lança mão de instrumentos, lança mão de máquinas, lança mão de ferramentas. Deus não lançou mão, a ferramenta única de Deus, a ferramenta poderosa de Deus é a sua palavra. Deus não precisa de ferramentas para criar as coisas, porque Deus cria a matéria sem a matéria. O homem, para criar as coisas, o homem só cria quando ele lança a mão da matéria. E por isso que a Bíblia diz, no Hebreus capítulo 11, que pela fé cremos que Deus criou tudo. Criou os céus, os mundos, o mundo físico, o mundo visível, o mundo concreto, o mundo invisível. Ele criou os mundos pela sua palavra. Sendo assim, a excelência da palavra. Quando Deus fala, Ele cria as coisas. O importante é que Deus não deu esse poder da linguagem de Deus
para os anjos. Os anjos não podem criar nada com o poder da sua palavra. Porque se Deus tivesse dotado os anjos, quando eu digo os anjos, referindo-me aos seres célicos, às hierarquias célicas, anjo, querubim, arcanjo e anjo, que são espíritos ministradores, que ministram na terra, os querubins, que são os portadores agora, serafins, etc. Não deu, porque se Deus tivesse dado o poder da sua palavra, a autoridade da sua palavra, a sempiternidade da sua palavra, obviamente que Satanás, como um querubim que foi criado, criaria e teria o poder de criar outros mundos e outras criaturas. Porque Deus criou os mundos pelo poder da sua palavra. Então a palavra de Deus é única. Deus criou e cria as coisas pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz no capítulo 22 e capítulo 21, primeiro, que João viu um novo céu e uma nova terra. E ele ouviu uma grande voz do céu. Interessante que Deus criou no princípio um céu e a terra. Deus criará pelo poder da sua palavra um novo céu e uma nova terra, obviamente pelo poder da sua palavra. Porque está escrito assim: eis aqui, João viu, descendo um novo céu e uma nova terra. Então ali estava o tabernáculo de Deus. Deus criará futuramente um novo céu e uma nova terra com o poder da sua palavra. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, diz que havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias por Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. E ele é expressa imagem da sua pessoa e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então a palavra sustenta todas as coisas. E vendo isso no livro de Gênesis, quando Deus aparece a terra nua, a terra não tinha o poder de fertilizar, Deus fertiliza a terra pelo poder da sua palavra. Deus incuba a terra pelo poder da sua palavra. Porque Deus diz assim: e produza a terra erva verde que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela. Deus então criou, por exemplo, na nossa cultura aqui brasileira, um pé de milho sem a semente do milho. Deus criou um pé de laranja sem a semente da laranja. Porque Deus criou toda. Deus não precisa de semente, porque toda a semente da criação estava nele. Toda a semente da criação estava nele. E a semente de Deus é a palavra de Deus. Está escrito no capítulo 13 de Mateus. Está escrito, a Bíblia diz que quem semeia, semeia a palavra. Então a palavra é a semente. Glória a Deus. Então nós temos nas nossas mãos a semente de Deus. Interessante que quando Deus fala isso, Deus está incubando a terra. E esse princípio, ele é um princípio eterno. Ele é um princípio que domina, ele harmoniza a criação e coloca a criação em ordem. Porque à luz do quarto dia, interessante que Deus está criando as coisas. Depois Deus cria o sol, cria as estrelas, cria os luminares, o luminar maior e o luminar menor. Diz que é para governar o dia e a noite. E cria as estrelas para fazer o que? Separação e para tempos e anos. Então Deus agora, antes do tempo, porque Deus cria as coisas no tempo cronos, mas no tempo kairos, no tempo de Deus não precisa de tempo. Porque Deus não precisa de tempo, porque Deus é o Senhor do tempo. Deus é antes do tempo, porque Deus é antes de toda a eternidade. Quando Deus está criando a terra e o céu, Deus está estabelecendo um princípio de tempo para criar o homem que viveria dentro do tempo. E tudo que nasce dentro do tempo, vive no tempo, faz história no tempo e morre no tempo. Agora Deus não está sujeito ao tempo, porque Deus cria o tempo. Deus é maior do que o tempo. Por isso que Deus não morre no tempo. Ele domina o tempo, no tempo e na eternidade. Interessante que quando Deus começa a falar assim, Deus cria um princípio, que nós temos algumas pessoas aqui que são mestres na agricultura. Ele cria
a semente, a angiospermas e dinospermas. São as sementes vegetais. Aí ele criou as sementes vegetais. E esse princípio é eterno. Ele criou as sementes aqui, entendeu? Pelo poder da sua palavra. Ele cria a semente, diz, as espécies. Ele cria a erva sem a semente. Agora a erva, Deus dá ordem. Você vai produzir segundo a sua espécie. Mamoeiro produz mamão. Laranjeira produz laranja. Cada árvore produz a sua espécie. Interessante na função, eu diria, nas funções da árvore, na função clorofoliana. Interessante, no ciclo dos vegetais, nós temos a vida. Deus tira um pé de árvore, Ele tira todos os produtos segundo a espécie. Ele cria o fruto, Ele tira os elementos da terra. A mesma terra que dá a origem do limão, da laranja, do milho, é diferente, por causa da palavra de Deus que organizou. Se fosse o homem, seria tudo desorganizado. Laranja não pode dar limão. Limão não pode dar maçã, porque Deus no princípio estabelece um princípio, e a palavra diz, aqui está o limite, você vai produzir segundo a minha palavra. A palavra de Deus domina o mundo vegetal, o mundo mineral, aleluia, e o mundo espiritual. A palavra de Deus sustenta todas as coisas. Glória a Jesus. E Deus falou uma coisa interessante. Deus diz assim, produz a terra. Aí Deus passa para as águas. E aí a Bíblia diz que Deus diz assim, e produza as águas, os seres viventes, peixe, segundo a sua espécie, os répteis, os batráquios, os animais aquáticos, segundo a sua espécie. Aleluia. Interessante que aonde tem água tem peixe. Aí Deus produz esse princípio. Deus estava incubando com a palavra. E os peixes, então, foram resultado da palavra. Deus, a terra vai produzir peixe. A terra vai produzir os animais que rastejam sobre ela, as bestas feras. Agora, os pássaros também vão voar. Aleluia. E Deus está estabelecendo o princípio que rege a natureza. Qualquer estudioso sabe disso. Glória a Jesus. Qualquer estudioso sabe disso, que a criação, ela tem um princípio regedor. Não é somente na criação física na terra, na criação do universo. Dois grandes observadores observaram esse princípio do equilíbrio dos corpos célicos, da nossa Via Láctea e todos os outros sistemas. Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, ele fala que sobre o equilíbrio, Deus criou um equilíbrio nos corpos célicos. Estrela maior, o sol, puxa tudo, a atração do sol. Então, a lei da gravidade, todas as leis, Deus criou leis que regem o universo. Nós estamos no ar, e a ciência diz que existe um eixo imaginário, mas não existe, é imaginário. Agora, Deus não precisa de eixo para sustentar Júpiter, um eixo para sustentar Marte, Netuno, nada, não precisa, nem o planeta vermelho, nada. Deus sustenta tudo pelo poder da palavra. A palavra de Deus é que sustenta o universo. Aleluia. E a palavra de Deus sustenta a igreja. Interessante que a Bíblia diz, lá em Colossenses capítulo 1, verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que quando fala de Cristo, ele coloca o Cristo como princípio. Porque a Bíblia diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. E agora notem bem, se a gente for forçar um pouco a mente, não é o princípio de tempo, é o princípio da criação. Aí Jesus se apresenta na Bíblia, a Bíblia diz assim, que eu sou o princípio. E agora no capítulo 1 de Colossenses, aí diz Jesus Cristo como princípio. Aí, nele foram criadas todas as coisas, quer sejam tronos, potestades, mundo presente, visível, invisível, anjos, querubim, tudo foi criado. E diz, foi criado por ele e para ele. Ele, Cristo, é o princípio da criação. Ele era o verbo. Deus criou todas as coisas no princípio.
E Cristo é o modus criador de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Deus permitiu que ele fosse cabeça da igreja e cabeça do governo humano. Deus deu a terra para Jesus Cristo e ele cria esse sistema, cria o próprio homem, porque Jesus Cristo é a imagem perfeita da sua pessoa. Se Jesus Cristo é a imagem de Deus, nós fomos feitos por Deus na imagem de Cristo. Cristo é a imagem do verdadeiro homem. E ele haverá de restaurar esta imagem que foi desfeita, desfigurada pelo pecado. Mas na transfiguração, diz-nos a Bíblia, quando esse corpo mortal revestir-se da imortalidade, quando esse corpo corruptível revestir-se da incorruptibilidade, cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, pela mesma palavra, Deus criará um novo corpo na eternidade. E nós estamos indo para lá. Glória a Deus, amém? Interessante que Deus cria um princípio em Gênesis. O princípio para o sol como fonte de vida. O sol é a fonte de vida. Para que haja função clorofiliana. Para que haja função fotossintética. Vida. Aleluia. Ele cria o princípio de vida. O sol do quarto dia é a luz natural. Porque se não houvesse luz, não haveria vida. Agora, eu digo que quem recebeu isto? Um homem. A palavra diz que foi o Moisés que escreveu, aleluia, o Gênesis, o Êxodo, os 5 primeiros livros. Aí o Deus chama Moisés e leva Moisés para o princípio lá e revela. Gênesis, na minha concepção, não pensa que eu estou produzindo heresia. O Gênesis é o primeiro apocalipse, é a revelação. O Moisés não estava lá quando Deus estava criando, porque o princípio é lá na eternidade. Agora Deus chama o homem e diz: vou te revelar o princípio da eternidade. Como que eu criei? Para que nós soubéssemos como Deus criou os céus e a terra e organizou toda a sistemática na criação. Deus chama o homem. Porque o homem tem a capacidade, Deus chama o homem e o coloca como coroa da criação. Chama Moisés: Moisés, vem aqui, eu vou te falar, aleluia, pela minha palavra, escreve essas coisas para a igreja. Aleluia, lá de Uberlândia nessa noite, eu estou falando porque Deus falou com o homem. A palavra de Deus foi dada ao homem. A grandeza da revelação foi dada ao homem. E a maior revelação que nós possuímos é a palavra. Aleluia. Não são os mestres de Harvard que possuem a revelação da Bíblia, mas somos nós que temos a revelação da criação nas nossas mãos. Não foi Einstein, não foi Darwin. Não. Quem tem a revelação dessas coisas é a igreja, que tem a palavra revelada, dada por um homem chamado Moisés, o grande legislador. Amém? A Bíblia diz, interessante, que a Bíblia diz que quando Deus fala com Moisés e leva Moisés para uma comunhão mais profunda, Moisés começa a receber os oráculos do monoteísmo, da revelação do único Deus. E Deus levanta em Moisés o legislador como o eixo revelador da palavra, da revelação do monoteísmo, do Deus que haveria de ser conhecido em todas as nações. Interessante que nas figuras protótipas, quem estuda tipologia, nós temos os tipos e protótipos do grande antítipo que é o Cristo. Tudo apontava para Cristo. E Deus cria, quando cria o homem lá no Gênesis, diz que cria um jardim. E quando Deus está dizendo que cria o jardim, e Deus dá ordem para a terra no jardim, e Deus plantou, e disse que não havia chuva, mas era um vapor que subia e irrigava a terra, porque não havia homem para lavrar o jardim. Então não havia, antes do homem, Deus criou o jardim. Deus está criando o habitat
o ambiente para o homem. Só que naquele ambiente Deus mistura uma verdade. Dentro do jardim tinha outro jardim. O jardim do Éden era um local separado. É só ler o Gênesis capítulo 2. Porque aqui Deus diz, produz a terra. Só que quando Deus faz o homem, que ele cria o jardim, disse Deus plantou o jardim. O jardim foi plantado por Deus. E Deus plantou o jardim com as árvores e produz toda a árvore. E Deus coloca lá a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, no jardim, naquele local, onde Jesus manifestava. O jardim, dentro do jardim, tinha o Éden de Deus. O Éden de Deus era o lugar da comunhão. É parecido com Uberlândia. Aleluia. Uberlândia. Estamos aqui no jardim. O lugar da adoração e da revelação. Lá fora é o mundo. Aqui dentro é o Deus falando, é o lugar da revelação. Nós temos a presença da árvore da vida. Nós temos a presença do rio. Porque Deus criou um rio e ele dividiu em quatro braços para irrigar o jardim. Lá fora era um vapor. No jardim, no lugar que Deus colocou o homem, era um rio. Um rio que tinha 4 braços, que significa os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos. Então o jardim era um lugar especial, tinha vida. E Deus vinha para o Éden, o jardim, o lugar que Deus plantou. Aleluia. E a árvore estava presente. Agora, irmãos, eu vou falar uma coisa. Se vocês quiserem me questionar, me questionem, conquanto vocês tenham uma resposta racional. Qual? Porque lá no Apocalipse 21, verso 1, 2 e 3, a árvore da vida aparece na Nova Jerusalém, no meio da Jerusalém, na cidade. Então passou o jardim, as árvores passaram, os pássaros passaram, Adão se foi, mas a árvore apresenta novamente, ela surge na Nova Jerusalém, a árvore da vida. Lá na Nova Jerusalém, a árvore que estava no primeiro jardim, está lá no último. É a Bíblia que diz isso. No meio da Jerusalém, tem a árvore da vida, que produz 12 frutos. Ela está plantada junto ao rio. Os seus ramos cobrem todo o jardim, toda a cidade. Alguém disse que a cidade tem ruas, mas as ruas limitam a pessoa. Deus cria a Nova Jerusalém, a cidade tem uma praça. Não é, porque senão eu vou morar lá na rua direita, rua esquerda, porque eu não quero morar na rua do irmão. Não, lá é só um lugar. A Bíblia diz que lá Deus vai habitar com os homens. Aleluia. E Ele estará conosco. Glória a Deus. No princípio, Deus estava com Adão no jardim. A Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus na eternidade. E Deus estará conosco, falando conosco, alimentando a nossa alma para a eternidade. Ele, segundo a sua palavra, restaurará todas as coisas segundo a sua palavra. Aleluia. Eu estou dentro de um limite aqui, então deixa eu resumir aqui. Prometo. Então nós também. E quando ele está dizendo isso, lá no livro de João, o capítulo 1, porque os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, fala dos feitos de Jesus. João fala do ser de Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo era a luz, e a luz era a vida dos homens. Aí está dizendo, apresenta Jesus como luz dos homens. A luz. Lá na Nova Jerusalém, a cidade não precisa de lâmpada e nem de luz para que a ilumine. Mas Deus a iluminará e Cristo será a sua lâmpada. Então a luz do jardim será restaurada. Deus iluminará a cidade. Assim como a glória de Deus iluminava no princípio o tabernáculo. O tabernáculo era o andar de Deus com os homens. A primeira fase do tabernacular de Deus foi no deserto. Deus tabernaculou. No capítulo 29 de Êxodo, a Bíblia diz, Deus disse,
far-me-ás um tabernáculo e eu vou transferir a minha morada para o meio, vou habitar com vocês. Segunda fase do tabernacular é o templo. Crônicas 7, Deus veio e tabernaculou com Israel no templo. Foi-se a era, segundo a Bíblia, do templo, veio Jesus, o tabernáculo. Toda a glória de Deus estava em Jesus. Jesus tabernaculou-se com os homens, fez-se homem, era o Deus encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O tabernáculo de Deus era Deus tabernaculado no Filho. Agora no capítulo 21, para encerrar, a Bíblia diz, uma voz do céu dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com os homens, e será o seu Deus. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, todo pranto, toda dor. Eis que faço novas todas as coisas. Nesse corpo que tem dor de cabeça, dor nas pernas, o câncer pode correr, a dor de cabeça, você tem angústia, psicose, você tem algumas patologias clínicas, nem Freud pode tratar. Mas naquele dia, aleluia, nós teremos um corpo incorruptível, sem dor. É a palavra que diz: faço novas todas as coisas. Deus fará coisas novas. Se vocês me perguntarem, até o corpo, como Paulo, a Bíblia diz no capítulo 15, verso 51, eis que vos digo um mistério. Então, quando ele fala da ressurreição desse corpo, ele fala assim: é um mistério. Nós haveremos de abraçar o mistério. Pode acontecer hoje. Hoje você pode ser transformado e subir para a eternidade. Os mortos ressuscitarão pela palavra. Está escrito em João 5, verso 24, 25, 26, 27, 28. E chegará o dia, Jesus dizendo, que os mortos ouvirão a minha palavra. E aqueles que a ouvirem ressuscitarão. E o 4:30 de Efésios está escrito assim: não entristeçais o Espírito Santo. A Bíblia diz, coisas da Bíblia: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Jesus chama os mortos, porque só o poder dele, o poder da palavra, ressuscita morto, porque Jesus morreu, ressuscitou e tornou-se o Senhor dos mortos. Mas os vivos, não é necessário ouvir a voz de Jesus. Que isso, pastor? Não, é o Espírito Santo que vai transformar o nosso corpo. Os mortos ressuscitam e o Espírito Santo transformará esse corpo. Aleluia. E nós ajuntaremos com aqueles que ressuscitaram pelo poder da palavra de Cristo, o ressurreto. O Espírito Santo transforma esse corpo. Aleluia. E nós subiremos para estarmos para sempre com o Senhor nos ares. Esta é a palavra de Deus. Amém. Oremos. Lógico que os amigos seriam até mais eficazes. Porque eu falei, alguém até podia falar sobre estrutura, Gutenberg, impressão da Bíblia, quando queimar a Bíblia. Mas eu falei, não, vou falar sobre o que está no meu coração. Amém? Amém? Glória a Deus. Digam todos, os céus manifestam a glória de Deus. Glória a Deus. Os céus manifestam a glória de Deus. Um dia, faz declaração outro dia, sem palavras, sem voz, ouve as suas vozes até a extensão do mundo. Os céus manifestam a glória de Deus. Existe uma voz no espaço. Existe uma voz na natureza. Existe uma voz no seu coração. A voz de Deus. O Espírito Santo representa a voz do Eterno. E quando você ouve a palavra é Deus, o Eterno, falando no seu coração. E Ele pode fazer o seu coração jubilar. Parabacaias, surebacaias. E Jesus falou em João 66, 63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Amém. Aleluia. A mesma palavra que criou os céus e a terra
pode criar um novo coração, pode tirar o seu reumatismo, pode tirar a sua estresse. A palavra é espírito e vida. Levanta a mão e oremos. Aleluia. Esta é a palavra. Rabachurabacaias, sirabacaias. Aleluia. 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 Jesus falou: Pai, dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque eles não são do mundo. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pai, dei-lhes a vida eterna, e a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se você quiser ter resposta sobre a vida eterna, é reconhecer Deus como Pai, e a Jesus Cristo que trouxe a eternidade do Pai para os homens na criação. João 17, 1-4. Quem tem, pega na assim, pela palavra você tem a vida eterna. Pega na mão do irmão e diga: eu tenho a vida eterna, porque Jesus nola trouxe pela palavra. Diga isso, irmão. A vida eterna foi revelada no Filho. Jesus trouxe a vida eterna, morreu e ressuscitou, dando-nos o direito de: nós vamos morrer se eu não voltar, mas ressuscitaremos. Abacaias, sulabacaias. Quem é eterno, levanta a mão. É um povo eterno. Deus fala, Isaías é um povo eterno, que anuncia o fim desde o princípio, pelo poder da palavra. Deus anuncia o fim desde o princípio. Deus eterno, nós te louvamos. Nós te bendizemos, Senhor, pela grandeza da tua palavra. Pregamos a tua palavra. São coisas que estão inseridas na Bíblia, que é a tua palavra. Graças eu te dou porque eu fui salvo pela palavra. Graças eu te dou porque eu fui batizado, porque criei na tua palavra. Graças eu te dou porque eu fui santificado, porque criei na tua palavra. Graças eu te dou, Senhor, porque meu nome está escrito no livro da vida, segundo a tua palavra. Graças eu te dou, Senhor, porque tem o Espírito Santo, promessa da tua palavra. Graças eu te dou, Senhor, porque venci o mundo, o pecado e o diabo, por causa da tua palavra. Vivo por causa da tua palavra. Sou alimentado por causa da tua palavra. Tenho esperança da vida eterna por causa da tua palavra. Amém. Aleluia.